Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Política Sincera. Estamos aqui novamente na sede do PDT para mais assuntos, mais conversas sobre a nossa política, sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia também no quesito do Brasil, né? Nossas pautas diárias, semanais. Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Isso aí. E o universo, né? Afinal, jogou o Grêmio. Tá? Vamos começar então dando o nosso cartão de visita, né? Eu sou o Guilherme Ness, sou jornalista, estou agora me formando, ainda não tenho diploma, mas estou aí agora mais na parte da política, já trabalhei com esporte. E vou passar aqui agora a vez para o Luiz Bertaco. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Como é que estamos? Tudo bem? Boa noite, Fábio. Para quem não me conhece, que é a primeira vez que nos assiste, eu sou Luiz Bertaco, sou vereador suplente de Porto Alegre, sou secretário-geral da Juventude do PDT de Porto Alegre e sou advogado formado pela URGS, onde eu iniciei o movimento estudantil, iniciei na política pelo movimento estudantil e hoje gosto do assunto, gosto do tema, gosto de debater, gosto de falar sobre e acho que o caminho para a nossa sociedade melhor passa pela política. Então, por isso que eu me envolvo e só tenho a agradecer a esses dois companheiros por entrarem aí nessa aventura de fazer um podcast falando de política. Boa noite agora, Fábio. Boa noite, Guilherme, boa noite, Luigi, boa noite, espectadores. Bom, meu nome é Fábio, sou advogado, sou servidor público também, digo também porque eu exerço as duas atividades, né? E em relação à política, eu sou metido, curioso e gosto de tratar desses assuntos. Então, vamos à nossa pauta aí. Pautas, então. Hoje a gente tem uma pauta interessante aqui, alguns pontos. Saiu notícia de que haverá tributação das casas de apostas. Hoje que é uma febre no Brasil, todo mundo que gosta de futebol ou algum esporte tem entrado nas principais casas e feito uma fezinha aí, né? Acho curioso nisso aí, tu olhar as placas de patrocínio nos times de futebol. Em volta do campo ali, né? É muito... Só isso. Os times já são patrocinados por casas de apostas. Então esse é algo que o governo federal busca regularizar, né? Então é um ponto aí importante. Saiu notícia hoje também, muito por conta de alguns clubes de São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos também falar um pouquinho sobre o arcabouço fiscal, que é o novo teto de gastos. De novo, tira teto, tira teto, coloca teto, só que agora um pouquinho flexibilizado, virou um arcabouço fiscal. Mas isso refletiu na economia, seja no dólar, que está baixo, junto com a inflação, que também bateu ali bateu a meta. A bolsa subiu quase 5% hoje. Então, algumas coisas no cenário econômico deram um sinal de vida. Então, vamos comentar sobre isso também um pouco, falar sobre, enfim, as perspectivas e o que isso nos influencia na nossa vida. E temos ainda dois assuntos importantes que são atuais, que é essas ondas de violência nas escolas, né? Muitos pais andam preocupados com seus filhos também. Porto Alegre aqui lançou um plano de segurança. Eu vi que teve um vereador em Canoas que fez um projeto de lei que obriga todas as creches terem segurança. Alguns ali, por exemplo, chegaram a querer que instale portas giratórias, né? Como tem em bancos, para não entrar nenhum objeto de metal. Enfim, é um momento oportuno agora de debater isso, debater se é o melhor caminho essa forma, como se diz assim, ostensiva para evitar, ou se daqui a pouco atuar de maneira mais preventiva com alguns outros profissionais de outras áreas. É um tema interessante a gente colocar em pauta. E por último, né, fechou 100 dias do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Algumas avaliações também podem ser feitas desses primeiros 100 dias. Buenas, vamos começar então pelo início. Casas de apostas. Cara, também. Eu comecei a apostar na Bet365 há uns 7... Bom, Bet365. Fazendo patrocínio. Fazia mentira, uns 7, 8 anos atrás, quando nem era moda, eu apostava já. Viciadaço. Vai perder dinheiro. Tocou num bom ponto aí, né? O vício, né? Mas eu apostava, falava com meus amigos, alguns começaram a apostar porque eu falei, ou seja, eu levei algumas pessoas para o prejuízo. No mau caminho. Mas, e é incrível o quanto cresceu nesses últimos 2, 3 anos a quantidade de gente que começou a fazer conta, que começou a entender, procurar.
tem gente que vive disso, tem gente que é um trader esportivo, que eles falam, né? Que eles te dão um curso, eles te ensinam a metodologia... Vive disso ou de vender o curso? Não, dos dois, né? Mas os caras, eles ensinam gestão de banca, ensinam os mercados lucrativos, como tu entra, como tu sai, cash out, enfim. Muita gente está se profissionalizando nisso, tá? Realmente a sua renda é de jogos de casa de apostas. E eu sempre falo, né, que eu ganhei 4.200 graças a Juliette. Que a Juliette, eu apostei no Big Brother, né? Dá pra te apostar no Big Brother. Vamos usar tudo. Pra quem não sabe, uma casa de aposta, tu pode apostar na quantidade de escanteios, tu pode apostar se vai sair o gol em tal minuto, qual é o placar, o resultado correto. Quem vai ganhar o Oscar, quem vai ser o presidente, tu pode apostar em tudo. Quase tudo tá lá nas casas de aposta. Se não tá, tu pode oferecer ainda a opção pra casa de aposta a colocar aquele mercado, né? E, enfim, para as pessoas que não entendem, como é que a casa de aposta ganha dinheiro se, enfim, entra de um lado e sai do outro? Ela ganha dos dois lados. Ela ganha dos dois lados, né? Ela tem uma coisa que se chama odd, que é uma precificação das casas de aposta. É basicamente uma estatística matemática criada por ela. E aí, todo evento tem uma probabilidade de 100% de acontecer, ou zero, né? Então, não tem como sair dessa margem. Então, se tu tem uma opção de sim ou não, tu tem 50% de um lado e 50% do outro. E a casa de apostas, o que ela faz? Ela basicamente retira uma porcentagem do 100% e pega para ela. Às vezes 10% ela pega. Então ela te oferece 45% de chance de um lado e 45% de chance do outro para aquele evento acontecer. Que é a odd 1.83. Mais ou menos isso aí. Que é onde, por exemplo, assim, jogam dois times, os dois times são parelhos, Flamengo e Palmeiras. Se bem que agora o Palmeiras está melhor que o Flamengo. Mas enfim, dois times parelhos, tá? Vai sair o Vinícius Pereira. Vitor Pereira. E aí tu só aposta na vitória, tu esquece que existe um empate. Então tu é 1,83 para um time, 1,83 para outro time. Só que o certo seria ser 2 para um time e 2 para outro time. Porque tu colocou o dinheiro ali, então tu vai tirar, entre aspas... Ou perder, ou tu ganhar o dobro. Só que não. Se eu e tu apostarmos, é assim. Os 50 reais meus, os 50 reais teus. Isso. Eu ganharia o dobro dos 50 e eu perderia tudo. Só que não, como a casa de aposta precisa desse recurso ali para se manter. Desse dinheiro de... A casa sempre tem a sua... É que, na verdade, qual é a questão? É que a casa, ela, às vezes, ela não sabe precificar, né? Então, ela acaba, muitas vezes, que muitas pessoas percebem uma falha e acabam entrando com uma odd errada, e aí a probabilidade do evento acontecer é muito maior do que está na casa. E aí, claro, ela vai ter que pagar aqueles apostadores. Então, para isso, ela tem que ganhar de outro lado. E é aí que os bons apostadores entram. Quando eles percebem que uma odd está desregulada. Por exemplo, assim, a Grêmio e Caxias. Pro Caxias está pagando 5. Opa, não, mas peraí, mas o Caxias, de 5 jogos, ele pode ganhar. Então, mesmo sabendo que a probabilidade é menor, eu vou entrar ali porque existe o chamado a odd alta demais para te, apostar. Vale a pena tu perder aquele dinheiro porque a probabilidade de tu ganhar 5 vezes é maior. Não, e muitas vezes a questão de tu entrar numa odd dessas desajustada é que ao decorrer da partida, conforme a dificuldade, por exemplo, o Grêmio enfrenta pro Caxias, a odd do Caxias vai subindo. Isso. Então, a partir do momento que ele começa a ser mais favorito, tu já tá, também a tua aposta tá se valorizando, porque tu entrou quando tava pagando 5, agora se tá pagando bem menos, a tua aposta é muito mais vantajosa de quem tá entrando agora. Então, muitas vezes tu pode sair antes de dar o resultado da tua aposta. Sim. Né? Que eu chamo de cash out. Eu me lembro da primeira vez que eu acabei brincando nesse mercado, e era final do Campeonato Brasileiro, alguns anos atrás, e era o Botafogo jogando. Só que o Botafogo não sabiam se ele ia jogar com o time reserva ou o time titular, mas para ele não importava mais a partida, não tinha, já estava na reta final do Brasileiro. E aí os caras botaram uma odd absurda contra o Botafogo. Já botaram que o Botafogo tinha perdido. Era basicamente uma odd 15, assim, a probabilidade do Botafogo ganhar era 2%. E eu disse, não, olha só, o time reserva vai jogar, e o time reserva é um monte de guri da base que quer mostrar trabalho. Essa partida não vai ser tão fácil. Ainda mais porque, enfim, o outro time precisa ganhar e é rival, é do mesmo estado. Não tem Grenal fácil, mesmo que seja com o time reserva. E basicamente, antes de começar a partida, várias pessoas também tinham percebido aquela falha e já estava muito mais equilibrado. Estava uma odd 4. Sim. Então,
Eu, antes de começar a partida, eu vendi minha aposta e ainda ganhei uma boa grana porque estava muito desajustada no começo, né? É mais ou menos um paralelo como tu comprar um título do Tesouro direto agora, Tesouro Selic, com a taxa de Selic a 13,75 e daqui 2-3 anos ela está em 5%. Sim. O teu título vai valer muito mais do que valeria hoje. Exatamente. Então, Mas ser tão bonito, tão belo, qual é o grande problema das casas de apostas? Então, como a gente já explicou, a casa de aposta sempre fica com um percentual da tua aposta. Fora que tu pode apostar e perder, ela fica com todo o dinheiro mesmo. Mas antes isso disso... não é um problema, né? Isso é um negócio. Esse, É o negócio deles. o negócio deles. É. Mas assim, eu acho que a gente tinha tinha que começar pelo principal problema. O que isso tem a ver com política? Eu acho que isso aí é viciar as pessoas também, né? Mas o que envolve política? Primeiro, alguns lugares do mundo, até mesmo onde tem cassino, por exemplo, o Mônaco, vou trazer aqui um exemplo de um principado que fica na Europa. Um país da Europa. Tu sendo morador de Mônaco, tu não pode jogar no cassino de Mônaco. Olha que interessante, e eles são liberados o cassino para o mundo inteiro, é um dos cassinos mais famosos e populares do mundo. Lá acontece a Fórmula 1, enfim, a França fica dentro da França. A França é um lugar ali que tem muito charme, e Mônaco é uma das regiões mais charmosas também ali, né? Pega uma parte do mar Mediterrâneo, os caras que têm muito dinheiro, têm iates, acabam parando seus barcos, navios, iates, enfim, em Mônaco. E aí, aquela cidade ali tem 60, 100 mil pessoas, e essas pessoas não podem jogar. Por quê? Lá eles têm como é um principado, tem uma monarquia, e eles entendem que a pessoa se vicia no jogo e ela só vai querer fazer aquilo. Então ela vai à ruína. Ela trabalha para apostar, ela vive para apostar, e isso é algo que acontece de forma silenciosa. Ah, Luigi, mas as casas de apostas, elas têm política de prevenção ao vício. Nossa. Ah, cara, tu faz o que tu bem entender ali. Tu pode botar que tu pode perder 5, 6 vezes a tua banca, ou seja, tu pode perder tudo e ainda voltar. O tempo de pausa que tu estabelece, tu mesmo pode alterar. Então, se tu colocou, perdi tudo, eu quero pausar em 6 meses. O próprio aplicativo te permite tu alterar o prazo de retorno. Então isso acaba sendo um vício social que a probabilidade de tu perder, se tu não tem um conhecimento, é muito mais alta do que tu ganhar. E até mesmo quem tem conhecimento, que nem a gente explicou, a casa de aposta ela tira uma porcentagem para ela. Então a chance de tu realmente apostar e sair com muito dinheiro, enriquecer dessa vida, é muito mais baixa do que realmente tu... Não, são poucos, os 2%, 1% de quem joga. Então, que realmente faz dinheiro com isso. Um negócio seria tu usar como lazer. A outra coisa agora é tu... Qualquer mercado flutua em até 5%. Qualquer coisa que tu vai fazer. Quantos por cento dos jogadores de futebol ganham dinheiro? Quantos por cento dos jogadores de tênis? E sem dúvida, algo que se bate também é o que isso produz para a sociedade. Entende? Ele gera ali um lucro, uma acumulação de capital para quem é o dono da casa de aposta. Mas e qual é a vantagem social que tu tem? Por exemplo, tu pega a Mega Sena, a loteria, 50% do que arrecada ali, não tô mentindo nas porcentagens, mas é altíssima, 40 e poucos, mais de 30%, na verdade, o que com certeza. Distribuído é 40%. Isso vai tudo para programas sociais. Então, é interessante tu fazer uma fezinha na Mega Sena, porque tu tá beneficiando na ponta aquele dinheiro tu tá utilizando para um programa social. Então, tá indo para a educação do teu filho, tá indo para, enfim... vai ficar muito rico, mas ainda assim o restante do prêmio mesmo em si é pequeniníssimo comparado aos recursos que são jogados em programas sociais, né? Até, por exemplo, Porto Alegre é o primeiro município do Brasil a ter aprovado uma loteria, né? Ano passado a Câmara de Vereadores votou a possibilidade de o município abrir uma loteria, porque a gente hoje tem loterias estaduais e loteria federal, né? E o município de Porto Alegre foi o primeiro. Brigou-se ali se tem uma inconstitucionalidade ou não nessa lei, se poderia, se é privativo da União ou não legislar sobre isso. Mas fato é que passou essa lei lá na Câmara de Vereadores. E a ideia de abrir isso era justamente para jogar esse dinheiro das casas de aposta, das loterias, para o transporte público. Olha, onde é que dá a política nisso, Luigi?
poxa, o que a gente está discutindo, debatendo aqui é o que a gente está fazendo política. Que sociedade a gente quer? A gente quer casas de apostas em que a gente vai ter cidadãos viciados e não contribuindo de forma alguma e enriquecendo a Denise. Para quem não sabe, a Denise é a dona da Bet365. Ela é uma londrina, eu acho. É lá da Inglaterra. E, poxa, já enriqueceu até a 7ª, 10ª, 9ª, 1000ª geração dela, sabe? Cara, assim, ó, essa questão do vício. Dizem que a primeira competição aconteceu quando surgiu o segundo ser humano, né? E a primeira aposta aconteceu quando surgiu o quarto, que daí tinha 2 competindo e 2 pra apostar, velho. Não tem como tirar isso da sociedade. Não, é do ser humano, é do inerente. Ser humano. A competição é inerente ao ser humano e a aposta é uma maneira de competição. É minha opinião contra a tua sobre um evento que está acontecendo. Então eu acho que tem que haver uma maneira de que isso seja tornado legal. Mas daí vem uma questão, que é o que eu trouxe antes aqui na nossa conversa offline, que é o seguinte: se há uma intenção de legalização não, mas de que haja algum tipo de taxação nesse tipo de site, e todos os outros jogos de azar que são proibidos no Brasil. Pois Porque é. no Brasil hoje só é permitido loteria estatal. Se a gente tem os bingos aí, que voltou, daí tá no Supremo. Qual é a diferença de uma casa de aposta? É uma contravenção. Bingo, né? Pois é. Eu acho que, na real, acho que existe. Mas qual? Não, mas O bingo é pura sorte. Não. O bingo tem como tu fazer um cálculo matemático de que vai sair o teu número? Ou tu só compra cartela? Eu nunca joguei bingo. Não, tu compra cartela e vai sair os números. A casa de aposta, tu faz uma aposta referente a algum conhecimento que tu tem sobre algum evento que vai acontecer. Por exemplo, o Grêmio contra o Internacional marcou gols no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. Tá, então é mais parecido então com um jogo de póquer ou de xadrez do que com uma... Eu acredito que sim. Ah, bom. Não acredito que tem um bom ponto. Tem a sorte, obviamente, mas tu faz a atuação baseadas em números. Ou, claro, nem todo mundo faz isso, mas a maioria das pessoas que são lucrativas fazem isso. Assim, não, as inclusive, pessoas geralmente não sabem, mas os clubes de pôquer no Brasil são instituições legalizadas. Sim. Não é clandestino aquele Ipiranga Poker, por exemplo. Não é. Ipiranga Poker aí, ó, patrocina a nossa. Ah, eu queria jogar lá. Eu já fui lá, é bem bacana. Mas eu tenho um cacete. Tem essa diferença. Os caras jogam muito alto depois dos cash, tá louco? Não fui jogar cash, vou jogar torneio. Um torneiozinho até vai, Mas enfim, eu acho que tem esse lado, que não seria só jogo de azar, teria um pouco de estatística e tudo mais, que nem o poker. E eu acredito que eles estão fazendo isso para diminuir a quantidade de casas de apostas que estão crescendo. Porque são muitas casas de apostas e nenhuma está pagando tributação para o Brasil. Nenhuma é sediada no Brasil, né? Nenhuma é sediada. Esse é um dos pontos que o governo quer que todas as casas que atuem no Brasil, elas tenham sede no Brasil. Isso não é uma política nova, com né? Empresas porque assim, né? Com empresas são assim. Então, para tu ter uma atividade legal no Brasil, hoje tu precisa que essa empresa seja sediada aqui. Enfim, tem que ter uma PJ aqui, uma pessoa jurídica constituída aqui, e muitas vezes até mesmo a lei de SA exige a administração seja também de um brasileiro. Só explicando isso. Por exemplo, tem uma empresa estrangeira, não é que a empresa tem que ser brasileira, mas ela tem que, no mínimo, abrir um CNPJ, um capital social, alguma coisa. Por exemplo, vamos trazer aqui a Ford. A Ford, ela é uma empresa norte-americana, mas ela tem uma empresa, Ford Company Brasil, que é uma empresa que foi constituída, aberta um CNPJ, integralizou um capital, integralizou e botar um dinheiro dentro da empresa. Tem uma fábrica aqui, né? Pode ser só um escritório. Isso, pode ser só um escritório, mas tem algo registrado aqui. E também a administração dessa pessoa jurídica, ela também muitas vezes a exigência principal do sócio administrador é que seja brasileiro. Qual é, ao meu ver, aí a main legis, qual é a intenção do legislador? Basicamente fazer a riqueza circular dentro do país. É um critério nacionalista de que, se não, tu vem aqui no Brasil, tu coloca uma empresa, tu tira o lucro e tu leva todo o lucro, o capital, tu leva para outro estado. Então,
tu leva pros Estados Unidos. Cara, e aí só- a só riqueza acaba destacando. sendo produzida mais pros outros e a gente fica meio que sendo explorados. Só Essa fazer seria a Só ideia. fazer um pequeno destaque. O que tu ganha nessas casas de apostas, quando tu retira, Uhum. tu deveria preencher uma DARF de 15% e pagar o imposto referente de Deveria. renda referente a isso. Deveria. Claro, normalmente, quando a pessoa tira valores pequenos, acaba não fazendo isso. Mas eu quero dizer que a renda do apostador, quando ganha, já é tributada. O que se quer agora é tributar a empresa. Como é que poderia ser feito isso, né? Muitos questionam, porque na internet nada tem lei. Não é bem assim. Cada vez mais tem tido regulamentações dos provedores de internet, das redes sociais. Eu imaginei, por exemplo, só uma curiosidade, teve aquela decisão do Alexandre de Moraes contra o Telegram. O Telegram, nem os russos conseguem mandar no Telegram, né? Porque o cara mora em Israel, o cara também, o dono do Telegram é um russo que inventou, mas ele Tá refugiado. como é que se fala? É um nômade, ele não tem sede fixa, né? Mas até mesmo o Telegram ficou com receio do governo brasileiro de bloquear, e o Brasil é um dos países que mais utiliza o Telegram. Como é que tu bloqueia? Enfim, tu tem os provedores, se tu tem acesso a Oi, a TIM, Vivo, claro, é eles que dominam ali o que tu navega e o que tu não navega. Então eles podem simplesmente cortar determinados domínios, assim como a China faz. Não tem Instagram na China. Não tem Instagram na China. Mas a gente não é China. A gente não é Se China. a gente abre uma janela para cortar sites, isso aí dá entra numa outra discussão agora. Pode ser um problema, mas é aquilo, tu também tá combatendo o vício daquelas pessoas. Assim como tu combate, é um vício como qualquer outro. Se tu combate também as drogas, que são um produto viciante, e tu combate de uma forma, também tu vai combater aquele jogo irregular. Tu tá dando a opção pra pessoa de te regulariza, usa teu site brasileiro aqui com domínio PR e tudo mais, Mas paga teus tributos. A gente não tá muito nem aí pro vício, né? Não dá pra usar, combater o vício como... Eu vi, acho Não, que- sim, mas que também tem um plano de fundo, ao meu ver, tem. Porque é uma preocupação também que eu acho que vai surgir com o desenvolver do andar da carruagem. Porque eu acho que muitos já devem ter percebido, deve ter situações, eu tenho alguns dentro do meu ciclo que já apostaram, já perderam muito dinheiro, inclusive tiveram que dar uma chegada junto com a família e dizer, não, vamos parar porque tu tá indo além, tu tá trabalhando para sustentar uma casa de aposta. Então eu acho que também, trazendo esse debate, provavelmente eles vão debater essa legislação, eles não vão debater só o artigo da tributação. Eles vão debater também o contexto geral. Quais são os malefícios? Quais são os benefícios? Vai passar por uma quantidade X de sessões legislativas, tanto nas comissões, como também no plenário da Câmara Câmara de Deputados, como também o Senado, e lá vai se amadurecer. Todos os pontos positivos, negativos, vão trazer especialistas, e eu acho que esse é um dos pontos que no andar da carruagem vai ser discutido e debatido. Cara, eu acho que, resumindo, não vai mudar muita coisa pra quem aposta, porque vai ter casas de apostas grandes que vão pagar. Estavam vindo que era 30 milhões por ano pra casa de apostas regularizar. Não tenho os números agora, mas eu li sobre isso. Nesse ponto vai ter que ser algo parecido com o banco, né? Cada banco. Se tu quer abrir um banco, não basta tu ter vontade e ter as documentações. Tu tem que botar um depósito de custódia no Banco Central. Pra garantir que tu vai... As casas de aposta pra garantir que as casas grandes de aposta vão permanecer, eu acho. Vão continuar, vão estar a fim de estar no Brasil, porque é muito lucrativo. O Brasil deve ser um dos países que mais do jogam. futebol ainda, né? País do futebol. Então, pra quem aposta não vai mudar muita coisa, eu vejo com bons olhos, porque vai tirar dinheiro. Eu ia brincar, os caras já perdem tudo na casa de aposta, nem conseguem sacar ali o dinheiro. Eu acho que vai ser ruim pra quem tem casa de aposta. Pra quem aposta, não vai mudar praticamente nada. Não vai deixar a odd não vai deixar de estar boa por causa que eles estão pagando tanto pro governo. Vai continuar a mesma coisa. E uma curiosidade que eles colocaram ali, e aí a gente vai falar um pouco de futebol, porque a gente às vezes negligencia, a gente não fala tanto de futebol aqui no programa, né?
Mas alguns clubes já entraram em contato fazendo aquele lobby, né? Não sei se positivo, ao meu ver negativo. Alguns clubes de São Paulo e Rio de Janeiro procuraram alguns congressistas, deputados, para dizer, poxa, já que vai ter uma parte desse valor que vai ser arrecadado, que vai ser destinado aos clubes, porque os clubes emprestam as suas marcas e emprestam o seu prestígio, os clubes que mais emprestam têm que receber mais parte desse dinheiro. É tipo então, cota de TV. Então esses clubes já correram na frente, porque enfim, a gente tá falando aí de um mercado que é milionário. É um mercado que arrecada bilhões. Então eles já correram na frente. Aí isso é mais um ponto assim que a gente pensa, poxa, o Campeonato Brasileiro é um dos mais competitivos do mundo, né? E a cota de televisão não é bem repartida. Também. Por isso que estão criando ligas agora pra melhorar isso aí, né? E se tu para pra ver também, às vezes o excesso de dinheiro não te ajuda dentro de campo. A gente pode ver o próprio exemplo do Flamengo. Ajudou 2, 3 temporadas, mas agora o Flamengo disputou 5 títulos de campeonato. Perdeu 5. Entendeu? Conseguiu ser penta. Perdeu o que ali? Copa da Libertadores, perdeu o final do Carioca, Supercopa, perdeu Mundial de Clubes. Supercopa, Mundial de Clubes. Só um parênteses. O Marcelo tá jogando lá o fino da bola, que golaço, né, cara? Aí joga a bola, né? O Vitor Pereira foi demitido hoje. Foi demitido o Vitor Pereira. Vitor Mas Pereira aí que não tinha é a uma... pauta de futebol, vamos lá. ele tinha uma polêmica ali de ter saído do Corinthians. Ele disse que ele não podia ficar no Corinthians porque ele tinha que ficar com a sogra dele, que tava mal. E aí depois de um mês a sogra se recuperou milagrosamente pro Flamengo. E tem um meme que viralizou que é o Cicinho, pra quem não sabe, ex-lateral de São Paulo, lateral direito, seleção brasileira também, e o Cicinho falou assim, esse ano o Flamengo não ganha nada. Nem carioca. E ele falou isso olhando sério, assim, mas o Cicinho é conhecido por falar muita besteira, ele faz os prognósticos e os prognósticos dele nunca dão certo. Mas esse aí ele disse, e ele falou com todas as letras, que o Vitor Pereira é muito ruim. Ele é péssimo, ele é muito arrogante. Dizem que a gestão de grupo dele é horrível mesmo. Então o Flamengo não vai ganhar nada. E de fato, dos cinco campeonatos, ele não conseguiu ganhar absolutamente nenhum. Embora tenha feito uma boa campanha no Corinthians, né? Mas não ganhou nada também. Também não ganhou nada. Não ganhou o Paulistão, não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil. Mas enfim, e aí, essa cota de televisão, você acha que também não deveria ser revista isso aí? Mas está sendo revista. Eles estão criando aquela liga Libra lá, a Libra. Mas ainda... Mas aí que bem, cara, tá criando uma liga que nem, por exemplo, o Nordeste criou. Quem é que traz mais visibilidade? Eu acho do Corinthians, velho. Eu acho que tem que ser um pouco, mas não tanto também, né? Mas que dá. Tem graça sempre os mesmos ganhar. Tem graça tu ir pro futebol espanhol e dar Barcelona e Real Madrid. Eu acho que tinha que ser tipo que nem na Inglaterra. Falta de respeito, meu. Desculpa. Tinha que ser que nem na Inglaterra. Já é um pouco no Brasil, tu receber, não é tanto que nem aqui no Brasil. Tu receber conforme a tua posição. Isso, eu acho mais democrático. Mais democrático. Tem que porque... ter algumas ferramentas para que... Porque senão tu retroalimenta, né? O Palmeiras e o Flamengo e o Corinthians dão mais retorno porque tem mais torcida. Então, ano que vem eles vão ter mais. Porque eles vão ter mais torcida porque eles têm mais visibilidade. É difícil tu colocar uma igualdade aí, né? Porque, enfim, os clubes são muito grandes. Eles têm torcida muito grandes. Eles são, por exemplo, clubes de massa, né? Mas também, vamos combinar, quantidade de sócios, a gente tem o Sul, são pessoas que acabam ajudando muito mais os clubes do que esses times de massa. Saiu uma pesquisa... Eu acho que o sistema que é feito nos Estados Unidos, na NBA ali, e nas outras, não é só na NBA, a gente fala na época, mas as outras ligas seguem esse mesmo sistema, é o ideal. E até o sistema de draft, eu acho que o campeonato brasileiro... Isso aí nunca vai acontecer no Brasil. Pois é. Não nós vivos. É que o brasileiro não consegue se organizar, né? É que isso aí nunca vai acontecer, porque quem forma o atleta nos Estados Unidos não é o clube, é a escola e depois a universidade. No Brasil é o clube, então o draft não ia dar certo. Teria que mudar muito a educação brasileira. Mas alguma mudança na divisão, e daí tem tudo a ver o gancho com essa regulamentação das casas de apostas, porque não adianta, por exemplo, regulamentarem, a arrecadação vai vir uma parte para cá e vai ser distribuído para os clubes. Aí o Flamengo e o Corinthians vão pegar 50% e o resto distribui. Não, daí não. Por exemplo, o Grêmio ele é patrocinado pela Estrela da Bet. Como é que é? Estrela Bet? Putz, esqueci o nome agora.
É mais uma casa de apostas. Não sabe o nome da casa de apostas? Não sei. Esqueci. Mas enfim. Que agora até que o Duda Garbi saiu da KTO e foi pra essa Estrela da Sorte, eu acho que é o nome da coisa. Ou seja, os times eles já estão sendo patrocinados por casas de apostas. Aí tem mais as casas de apostas que patrocinam os campeonatos. Sim. Aí, tipo, é que nem vocês falaram, as publicidades, tu olha, é só isso. Antigamente era tintas Renner, bagulho de cachaça, não sei. E agora é só isso aí. É o que domina hoje o futebol, é isso, tá ligado? Então, querendo ou não, é meio injusto também com os clubes, os menores, e tudo pro Flamengo e pro Corinthians. Assim, também. É ridículo. E só pra... Não, e tu vai matando o próprio futebol brasileiro, porque se tu não fomenta a competitividade, tendo sempre um clube dominando o cenário, qual é a graça que tu vai querer pro jogo? O que vai dar de dinâmica para quem assiste? O negócio é tu assistir, poxa, são duas equipes competitivas, vai ser um jogo lindo, vai ser um jogo bonito. Aí tu olha o cara ganha de todo mundo de lavada e um time só, tu espera o ano todo para enxergar um só grande jogo. Olha só, existe um outro problema de casa de apostas. Que é uma coisa diferente na NBA, porque a NBA, todo jogo é jogaço. Porque tu sabe que tem craques se enfrentando, E hoje tem play-in, Explica aí pra quem não sabe o que é. Play-in é o início de playoff, é um jogo único que as equipes que estão ali entre a 7ª e a 10ª se enfrentam pra ir, quem ganhar vai pros playoffs. Mas o problema sobre as casas de apostas são as manipulações de resultados, a gente nem falou sobre isso. Também é um bom manipulações de resultados, já teve vários times aí. Inclusive no Rio Grande do Sul teve vários problemas, né? Tanto no futebol, como também em corridas de galgos. Para quem não sabe, corrida de galgo também é um mercado forte nas apostas. E no Rio Grande do Sul tinha pista de corrida. Passou uma lei estadual proibindo o uso dessas corridas aqui no Rio Grande do Sul. Porque os caras, infelizmente, não sei nem palavra usar, os caras batiam nos cachorros, batiam nas pernas dos cachorros para eles ficarem mancos e não conseguir correr direito. Então, por exemplo, tinha o melhor cachorro, o cachorro era o favorito, os caras iam lá e espancavam um cachorro pro cachorro não conseguir correr. E aí foi quando saiu a lei. Que tinha saiu melhor, que era o que não era favorito. Os caras manipulavam dessa forma até corrida de cavalo. No futebol é muito mais fácil, que tu conversa com o cara, dá um pênalti aí, ou enfim, goleiro, chuta goleiro. Tem alguns vídeos na internet de jogos manipulados que é muito engraçado, porque os caras basicamente só não fizeram gol contra mas a marcação era caminhando. Aquela de escanteio, teve um time que deu 10 escanteios em 5 minutos, ridículo. Os caras com a bola dominada estavam pra fora, assim, tipo, nem disfarçavam, tá ligado? Sim. E tem isso, o Ferreirinha, o jogador do Grêmio, fez uma aposta de R$500 que o Grêmio ia ganhar do Caxias no primeiro jogo lá. E a FIFA e a CBF proíbem jogadores de apostarem e principalmente apostarem em seus times. E aí depois ele veio a público. Devia ser o contrário, né, cara? Devia proibir de apostar no adversário. Mas enfim, que tu quer que teu time ganhe sempre. Mas é regra da FIFA, regra da FIFA. Daí ele veio a público e tal, disse que não foi ele que apostou, que tinha sido só um social media e tal, que ele estava só fazendo propaganda da casa de aposta e tal, enfim, beleza. Isso é outra coisa que vai ter que ser regularizado muito melhor. Manipulação de resultados, dinheiro que entra de desvio, de gente que faz lavagem de dinheiro. Tem muita gente que faz lavagem de dinheiro com isso aí, tipo, pega lá, coloca 10 mil e aí tira 5. Tirei 5 aqui do jogo e tal, não sei o que. Tá, mas como é que entrou? Não, eu ia dizer, ao menos tendo essa regulamentação aqui e tendo escritórios aqui dessas casas de aposta ou casa de aposta brasileira, a polícia e a justiça vão poder agir nesses casos de manipulação. Porque hoje tu não sabe como é que o dinheiro entrou, porque o dinheiro entrou em outro país, né? Então, tu pagou um boleto, então não aparece de jeito nenhum o rastro dessa da questão financeira. Tem muita lavagem de dinheiro. Muita lavagem de dinheiro. É absurdo. Porque por mais que eu falei antes, o dinheiro que tu traz, tu tem que pagar. Beleza, mas ninguém fala da origem. Tu pode ter trazido de vender um carro em outro país que tu tenha, ou de casa de aposta, ou de poker, ou de tráfico de drogas, ou de qualquer coisa. Sim. Se o dinheiro entra, tu paga 15%. Buenas, é um bom ponto. Eu vejo com bons olhos essa tributação, vejo com bons olhos essa internalização, mas por mim eu ainda faria até uma casa de apostas do governo,
Pra ter que nem, por exemplo, as lotéricas, né? Tem uma casa tem ali. Loteca, né, cara? Só que é engessado. Eles que dizem qual é a aposta que tu tem que fazer. Isso, é engessada, mas eu botaria aí com essa tecnologia que tem daqui a pouco, botaria algo estatal que revertesse em grande parte. Entende? Agora eu digo uma coisa, tem uma discussão toda sobre regulamentar isso aí, mas e o jogo do bicho? Também é um outro ponto. Tá aí há 50 anos e ninguém Não, também, mas é que nem, mas daí é que nem o Guilherme trouxe. A casa ali de apostas, tu tem um estudo matemático que tu pode te basear e tu tem uma previsibilidade do resultado que vai acontecer. A minha avó sonhava, ia ser é 1 em 1000. Enfim. Não, mas não é isso. Eu tô me referindo ao seguinte, cara. Bingo e tal. Proibiu o bingo e... Cara, o que tem é clandestino, assim, cassinos clandestinos. E as apostas clandestinas vão acontecer também, do mesmo jeito. Mas o que eu digo é o seguinte, cara, jogo do bicho. Todo mundo sabe que no mercadinho da esquina o cara faz jogo do bicho. Ou seja, é uma coisa que o Estado fecha os olhos. Não vale a pena se incomodar. Pois é. Mas mesmo que, digamos, não vai ter casa de apostas, tá? Não vai ter. Ninguém mais pode jogar. Proibido no Brasil. Vai ter um jeito de tu jogar. Vai ter. Ainda mais que vai ficar muito difícil. Senão, se te bloquearem as plataformas, tu vai ter que fazer que nem... Tu vai ter que estar sempre caindo num site. E aí tu que é um cara que preza pelo teu dinheiro, tu já vai pensar, se eles derrubarem minha casa de aposta e eu tenho 5 mil lá. Sei lá, tô chutando um valor. Sim. Eu já não vou querer colocar meu dinheiro lá, que eu sabendo que o site, não sei se é a fonte confiável. O negócio é tu botar numa das casas de apostas que tu conhece, tu sabe que ela tem uma credibilidade, tem uma estabilidade financeira, em outros países ela funciona, só que agora se aquela empresa não tiver uma entrada no Brasil e ela tiver bloqueio, aí já é diferente, né? Sim. Tá, vamos vencido esse ponto, todo mundo é a favor da jogatina. Da divulgação. Não tem como proibir, né? Não tem como proibir, mas essa regulamentação vem bem. Só eu acho que a gente tinha que pensar também, a partir dessas questões ali dos clubes, de melhorar mesmo a competitividade tanto do futebol, como também a questão de política que envolve, porque os nossos atletas, principalmente profissionais, eles muitas vezes têm que escolher entre estudar e ser atleta. Eu acho que a política pública que tem que ser pensada é realmente como conseguir conciliar, como transformar que as universidades elas consigam formar atletas também, isso se aproveite com o estudo, porque, poxa, é complicado tu ver a maioria dos jogadores de futebol, eles não têm, não diria burro, não é burro, eles só não têm conhecimento técnico. Quer ver uma coisa que é muito importante. Eles são inteligentes, né? Não tem como dizer que o cara é burro, ele só não teve estudo, cara. Inteligente sou eu. Eu tava vendo aqui a foto do Soares. Os caras é milionário e a gente consegue pagar os boletos no final do mês. Eu sou bueno. Eu sou inteligente pra caralho. O Soares é um jogador inteligente. Por isso que ele é acima da net. Olha só. O jeito que é nos Estados Unidos... Existem 7 tipos de inteligência. A inteligência motora dos caras é muito mais... Que a minha, obviamente. E os caras conseguem viver muito melhor do que nós, ganhando milhões, entendeu? E fazendo... Mas abre a boca, são burros, tá? Mas, cara, assim, por exemplo, a maneira que é nos Estados Unidos lá, se tu vira estrela, beleza. Se tu não vira estrela, tu já tá formado, velho. Tá. Tu tem a tua profissão de pessoa e ainda assim, tu acaba a tua carreira profissional, digamos que tu te aposente ali que nem o Zidane, com 33 anos tu larga o futebol depois de uma Copa do Mundo. Nossa, que específico, ele trouxe o Zidane, a idade do Zidane. 33 anos eu vou pegar meu livrinho aqui, vou me atualizar um pouquinho no direito e no ano seguinte eu vou estar advogando. Ou então ainda eu vou pegar e eu vou... treinador, meu. Não, talvez você tenha pego um exemplo ruim, né? Não, mas o cara, daqui a pouco o cara é engenheiro também. Sei lá, o cara, pensa o CT dele, ou daqui a pouco ele maximiza, pensa melhor ainda as estratégias, porque o cara entende estatística. Não tinha aquele técnico italiano, que o cara, ele revolucionou o futebol italiano, que ele calculava as probabilidades das jogadas ensaiadas. Então ele tinha jogada ensaiada para tudo. Agora me fugiu o nome do técnico, mas ele chegou a treinar depois os times grandes da Europa, e ele era o cara que tinha tudo calculado, qual a chance de tu cobrar uma falta de determinado modo de fazer gol. Não, e o cara subiu, se eu não me engano, um time da Série C, ele subiu até a Série A do Campeonato Italiano,
E era num auge que o campeonato italiano tava... Era bom, não? Sim, o campeão de Champions com Inter e Milan. Sim. Aqueles negócios que tu olhava ali, tu olha hoje no Hoje em no dia até o YouTube. Inter vai pra Série A do italiano. Mas tu olhava o campeonato italiano, o Inter versus Milan, era Ronaldinho, Beckham, Pirlo, Inzaghi, tu Seedorf. tinha Seedorf, tu tinha daí a zaga, o Stan, tu tinha o Nesta, tu Maldini, tinha o Dida, tu Buffon. tinha Ibrahimovic no ataque. Daí do outro lado tu olha, não, de outro time é fraco. Era Adriano, Maicon, tu tinha Vieira no meio campo da Inter de Milão, tu tinha os melhores jogadores da Europa estavam lá. Era Tu tinha o Inglaterra. Pavel Nedved. Stankovic. Era a Premier Entendeu? League. Os melhores times realmente estavam na Itália, sabe? Pirlo. O Pirlo não jogava bola. E era nessa época aí que esse cara cresceu. Eu acho que ele treinou o Napoli depois. Ele treinou, se eu não me engano. Depois eu vou achar o nome dele. Não é o Maradona, esse cara? Não. E ele era um cara formado e ele tinha essa de calcular as probabilidades. Então até lateral, dependendo da altura do lateral, ele já tinha as jogadas ensaiadas. Devia ser muito chato esse jogador dos caras. Não, mas aí que tá, não, velho, porque é dinâmico, entendeu? Ele tinha muitas jogadas. E dizem que os melhores jogadores, eles conseguem prever que nem xadrez 7 jogadas, né? Então o Cristiano Ronaldo, ele é um dos melhores do mundo porque ele se posiciona bem em campo. O Messi também, o Messi caminha. Se tu olha a partida do Messi, ele tá caminhando. Mas ele sabe como vai girar o jogo pra chegar nele a bola e ele fazer a diferença. O Messi é foda. O Messi e o Cristiano são muito bons nisso. E agora na janela do meio do ano ele mesmo. Parece que não vai renovar com o PSG e tá vindo pro Grêmio. Vamos aproveitar Faz então, todo sentido, vamos aproveitar né? que a gente tá falando de futebol e falar sobre o título do Grêmio. 1x0 Não sobre... ia ser no final. Não. Não, vamos inverter, vamos começar. Então vamos falar de futebol. 1x0. Pô, vamos falar de futebol, a gente tá falando 40 minutos de futebol. Não, a gente tava falando de casa de aposta. Não, casa Vamos de falar aposta futebol. que envolve também E aí, o mercado de as futebol. próximas pautas que a gente ia falar essa semana, a gente vai falar só na semana que vem, tá, pessoal? A gente vai ficar 1h30 falando de futebol aqui, cara. Não, acho que as principais informações, o Grêmio foi campeão gaúcho, né? Ganhou de 1x0, gol do Soares. Palmeiras ganhou de 4x0 do Água Santa. Pois é, conseguiu fazer um bom era Quem que eu resultado. falei semana passada? Era previsto. Não, E eu acertei- previsto não, todo mundo disse, não, eu lembro que eu acertei o resultado do Inter, que eu disse que ia ser 1x1 lá no contra o... Pois é, contra... Tu é um grande acertador de resultados, né? Eu vim começar a postar de novo. Vou voltar a apostar, parei de Tu não apostar. tá na janela de 6 meses parada ali. Eu botei na política de privacidade lá. Cara, pior que eu já vi na conta da Bet, eu já postei mais de 100 mil, cara. Meu Deus, cara, tá rico. E ganhou quanto? Eu tô com saldo de 1.000. Tu já troca muito dinheiro, né? Tu aposta, perde, tu coloca aposta, assim, ganha, por exemplo, aposta, tu coloca perde. Tá 50, positivo ou tu tá tô negativo? positivo. Tu coloca 50 e volta 100. Volta 60, uma odd de 1,10. Aí tu... Não, 1,20 no caso, assim. Aí tá, esse 60 conta também como se fosse 100 mil postados, entendeu? Sim. O que volta, então, Sim, tipo... sim. Não é Já realmente... movimentou 100 mil. tipo, não é realmente 100 mil reais. Mas tá positivo, Até porque eu não não tenho, importa, cara. então, graças a Deus. Mas eu parei de jogar. Não, porque te toma muito tempo, te toma muito tempo. Também, esse é um ponto, né? Pra tu ficar experto no assunto, demanda que tu Não, conheça e tu eu via- saiba sobre todos Eu via vídeo no os YouTube, resultados estatísticos. eu via o gestor de banco e tal. Tinha uma planilhazinha no Excel. É chatinho. Tem gente que vive disso, né? Mas Tem sabe gente o que que vive é o pior, meu? O pior é que, tipo, tem dia que tu fica, tipo, tu consegue ver quanto tempo tu passou no site, né? Por exemplo, tinha dia que eu ficava, tipo, 8 horas. Meu chapéu. E eu perdi dinheiro. Perdi 50 pila. Porra, daí tu ficava puto da cara. Porra, eu fiquei 8 horas e eu perdi dinheiro. Tipo assim, eu fiquei 8 horas fazendo outra coisa e eu perdi. Tá, beleza. Perdeu o dinheiro e perdeu 8 horas. né? Isso. Aí, beleza, outros dias tu ficava com um saldo 60. Aí tu ia ver, deu 10 pilas de diferença, tu ficou 16 horas. Então, tipo, isso que é foda. Tá, mas enfim, já voltei pro assunto, vamos... Futebol. Não, mas eu acho que é isso aí. O Inter joga hoje também. O Flamengo perdeu pro Fluminense 4x1, depois de ter ganhado 2x0. Deixa eu entender então, o Flamengo não tem nenhum título nos últimos 5, o Grêmio já tem 2 esse ano. É isso aí. Isso aí. E aí? Renato Gaúcho. O Flamengo também perdeu de 4x0. Fluminense 4x1. 4x1. 4x1, no Paulista o Palmeiras ganhou, a gente aqui ganhou, o Grêmio, o Santa Catarina ganhou o Criciúma. Quem é que entra melhor no Campeonato Brasileiro na Atlético opção de Paranaense. vocês? Acho que o Palmeiras é o melhor time hoje. O elenco também é muito bom. Eu acho que O Flamengo se recupera? depende de quem for trazer. Tô falando do Jorge Jesus. Esse Jorge Jesus eu tenho medo. Esse Jorge Jesus aí, desgraçado. Meteu
5-0 na gente. Eu só acho que o Flamengo O time ele não bom. renova muito. Eles são com os mesmos caras desde... E quando traz os que saíram daqui, né? Tipo o meio-campo, o Gerson, né? Gerson, né? Eu acho que não sai muito. É Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Os 3 pica. O Atlético Mineiro tá bem esse ano, na opinião de vocês. Ganhou o Mineiro. Não quer dizer muita coisa. Mas ganhou. O estadual ele não é um parâmetro Mas o muito estadual, legal. mas é o Porque, por parâmetro exemplo, caso tudo não ganhe. São Tudo Paulo não- jogou muito bem o estadual lá com o Daniel Alves e depois fez uma campanha muito ruim. Daniel Alves que vai jogar um campeonato Dentro do presídio. Dentro do presídio. A lá Ronaldinho Gaúcho. O outro caso também, o Grêmio ganhou o campeonato estadual e depois acabou sendo rebaixado. O campeonato estadual, ele é eu acho que ele é meio que uma parte, assim, né? Ele te ajuda pra temporada, mas ele não é decisivo. Tanto é que nunca quem ganhou o campeonato gaúcho foi campeão da Libertadores. Informação. Nunca. Não sabia. Tu sempre foi campeão gaúcho, tu nunca ganhou a Libertadores. É verdade, 2006 o Grêmio. Entendeu? E esse ano novamente não vai acontecer isso. Sim. Porque ele não vai jogar, né? Ele não joga nem a Sul-Americana, né? E o Renato disse que vai focar no brasileiro. O Copa do Brasil disse que vai ser segundo. Eu acho que é uma boa estratégia, porque o Grêmio precisa beliscar também. Eu acho que o Grêmio precisa voltar para Libertadores, é o melhor caminho. Cara, eu vou dizer um negócio. E eu vou te dizer, esses times grandes, eles têm a vantagem de terem elencos bons. Mas eles focam em 3-4 campeonatos. Eles querem ganhar todos. Isso é verdade. Então, se o Grêmio optar por um, ele vai conseguir incomodar muito mais. E eu acho que o Campeonato Brasileiro é o que te dá mais possibilidade de tu conseguir incomodar os grandes. Porque o elenco do Grêmio não é ruim. Ele é bom. Agora melhorou. O elenco é ruim. O time Grêmio é bom. tem um time titular e mais uns 3 ali do mesmo nível. Eu vou te dizer, eu vi o elenco ruim quando tinha Thiago Santos e Tassiano. Que entrava tempo todo. Tassiano não. Agora que os dois saíram, o Renato não coloca mais. Então melhorou, porque entra o Lucas Silva. Lucas Silva eu gosto. Tu tem outros jogadores ali que ainda tu precisa mandar embora, que nem o Diogo Barbosa, mas tu tem o restante... Não, o Renato machucou, quem vai jogar? Não tem lateral esquerdo, meu. Não, mas isso aí tu precisa... Traz da base. O terceiro lateral esquerdo, que é o Cuiabano, tá machucado. A gente tem um lateral esquerdo. Não, improvisa o zagueiro. Caralho. Não, mas não me joga o Diogo Barbosa. O Grêmio nem começou o brasileiro ainda e já tá sofrendo com lesão, cara. Sim. A gente tá, no segundo, terceiro mês. O departamento médico é complicado. Cara. Mas eu ouvi reclamação que a gente fala muito do Grêmio. E o Internacional? A gente é 3 gremistas, quer falar do Inter. E o Internacional? Não, temos que falar bem do Internacional também. O Inter empatou no final do jogo contra o Independente Medellín. Trouxe agora um jogador novo, grande jogador, Jean Dias, do Caxias. Não sei, cara, o Inter não me dá muita segurança aqui. Mas é o elenco vice-campeão brasileiro. É o elenco vice-campeão brasileiro, não mudou nada. Saiu o Edenilson. Mas para muitos colorados foi uma vantagem ele ter saído. Para muitos colorados que não entendem. O Edenilson, o Patrick... É que tem jogadores que eles podem ser bons, mas sabe quando o jogador ele tem aquele estigma de que ele não consegue, ele tranca? Thiago Santos, o Thiago Santos é ruim mesmo, né? Não, é que tá, por exemplo, o Edenilson é bom, mas ele tem um estigma de que ele não consegue virar a chave e ganhar. Entendeu? Ele chega sempre no sempre. Ele o retrato dele é o vice do Campeonato Brasileiro, que ele fez o gol e estava impedido. Sabe aquele cara que é bom, mas ele é azarado? É culpa dele, pô. Aí o cara foi o que tomou a janelinha no gol da Copa do Brasil ali contra o Atlético Paranaense. Então assim, o Edenilson é esse cara. É pênalti quem bate, né? Mas ele é esse cara, ele é estigma assim que, tipo assim, o cara pode ser bom, mas ele consegue trazer a derrota. Ele consegue trazer a derrota. Tinha ranço dele, né? Mas ele postou uma foto, ele e o Patrick, mais 2 ex-colorados, com uma foto de campeão mineiro. Todo mundo viu isso como uma corneta. Saia do Inter e ganha um título. Mas aconteceu também com outros jogadores. Porque era assim com o Grêmio, né? É que eu acho que a gangorra é muito parelha. Meu Hexa é muito difícil de tu ver hoje em dia, meu Hexa. O Inter aquela vez conseguiu 8 ou 9. 8, né? Pô, imagina o Grêmio conseguir 8 ou nos anos 2000, cara. Aquela época lá, foda-se. Tipo, o pessoal não dava muita importância. Mas hoje em dia, Marcelo Medeiros
vai... Tá, então, voltando ao Inter, tu acha que o Inter veio bem pro Eu acho que não, eu acho que O vai que tu vai achou ficar- do jogo da Libertadores? Ele jogar fora de casa? Não, Por eu- exemplo, se tu eu olha, a vou falar maioria, isso, a maioria né? dos times perderam. O Flamengo perdeu, o Palmeiras perdeu, O Fluminense ganhou. o Fluminense ganhou. Não, Foi mas o é quê? que- Foi, assim, Mas foi a grande altitude, surpresa. mas foi altitude, né? Foi Os grande caras jogaram surpresa. por altitude. Até, Flamengo e até Palmeiras. cogitam o nome do Diniz, né? Fernando Diniz, pra seleção brasileira. Não. Porque ele teria um futebol ousado, né? Ele tem um futebol diferente. Não. Ah, deu certo com o Fluminense aí. Não. Não, pra seleção. Não, acho que não. Muita Mas- loucura, nossa, muita loucura. Mas aí tu me diz, qual é o técnico Imagina, brasileiro meu, hoje que tá em nível de seleção Final brasileira? de... Não tem, mas aí... Mas aí que tá, o único que pega hoje de se fora? desponta e consegue trazer um futebol inovador é o Pega Fernando de Diniz. fora. Meu, eu acho que o Renato hoje daria certo na seleção. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho sabe por que quê? ele é boleirão, meu. Ele Ele fala é com o boleiro. goleiro. E Tu o não goleiro tem- gosta Tu disso. não tem 2 anos pra treinar na seleção, tu tem 1 semana e meia. É, meu, eu acho que... Aí ele é- Não, eu acho que o Renato... Só Mas que tem- deixa no Grêmio. Só que Não assim, tira o ó, Renato. só que eu acho assim, ó, na CBF tem muita gente que manda além do técnico. E daí, nesse ponto, o Renato não ia. Renato- É ele que tem que ser a é. estrela. Daí, na seleção, ele não... É, existe isso. Mas assim, imagina a final de Copa do Mundo. É que, dando respeito 0 a ao 0. Renato, é que o Renato, ele ainda precisa demonstrar algumas coisas que ele não consegue. Taticamente. Não só taticamente, eu acho que também no microfone. Ele é o cara que ele comanda o microfone no seguinte sentido. O brasileiro é adorar De- isso. Cara, ele não sabe dizer que ele errou. Perfeito. Ele tem Pra mim ele é perfeito nisso. daí aí vai acontecer que o cara vai, que nem o Tite, vai subir com todo mundo pro ataque, entendeu? Faltando Não, 4 minutos. Não, mas o não, Tite tá também louco, não mano. sabe dizer que errou e ficou dois ciclos. O Renato, Não, o Grêmio eu acho ganhou- que essa é a diferença do Tite. O Grêmio O ganhou- Tite batia no peito e dizer, eu errei, Não. entendeu? Não, o Grêmio ganhou de 1-0 do Caxias, 50 mil pessoas. O que o Renato fez aos 45? Não, retrancou, Meu, óbvio. meteu um monte de zagueiro. Não, meu. mas Meu, não. ninguém subiu, meu. Só subiu o Soares, o Zinho e aquele morto do Gustavinho, que jogador ruim. Só os 3, meu. E quase fizemos o segundo gol lá, se não fosse o impedimento. Mas, sei lá, cara, falta é que lá. assim, ele blinda o elenco do Grêmio Cara, eu acho muito, que porque o Abel ele é a Ferreira figura, tinha- ele é a É. figura Abel importante. Ferreira- Ele já é brasileiro. Abel Ferreira me serve mais que o Diniz. Um bom nome. Mas aí eu acho que o que pegaria é que ele é um português que está no Brasil e que não tem todo o domínio Não, e o dos que- boleiros, não, entendeu? o Ele que- tem o domínio do Palmeiras. Agora ele dominar os caras que estão na Europa é diferente. Meu, o que ele ia sofrer da imprensa, que os caras iam bater nele porque técnico gringo ia ser Eu brincadeira. não sei se a CBF tem. Cara, eu vou dizer, o único nome que, assim, pra mim hoje seria Não, tem- incontestável é Carlo Ancelotti. Ah, sim, mas... Se esse cara viesse, porque ele, pra mim, hoje é o melhor técnico Do da mundo. atualidade do mundo. Do mundo. E vou te dizer, eu acho que ele supera até mesmo o Guardiola no tempos áureos do Guardiola. Porque ele é muito, mas muito pragmático. Ele sabe sofrer, ele sabe botar o time dele em campo conforme as fragilidades do adversário. E, sem brincadeira, ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Não, o Guardiola- Ele extrai, cara, o Vinícius Júnior, o que está jogando bola é fenomenal. O Guardiola, ele mudou o futebol, a forma de treinar. Mas o Carlo Ancelotti, ele ganha título, é diferente. Né? Eu acho que isso aí é muito importante. É que ele sabe sofrer, ele sabe jogar, Sim. ele é aquela pessoa que tu coloca o Guardiola, ele no... prefere não ganhar assim, se ganhar Se sem a não for bola, naquele do estilo. jeito dele. E esse que eu acho que é um ponto importante. Todo mundo elogiar, não. O meu time joga do mesmo jeito de contra qualquer um. Eu acho que o talento tá justamente em tu não jogar do mesmo jeito contra qualquer um. É isso, é uma coisa que o tu te- Diniz faz bem. O Diniz faz bem. É tu te adaptar ao que o jogo tá apresentando. Ou vai apresentar. As peças que vão estar ali no campo. Exatamente. Tá, falamos sobre futebol. Eu acho que a gente podia. Vamos falar A gente do. falou um montão sobre o Inter, né? Não, mas o Inter, eu não vejo. Eu acho que o próprio torcedor colorado não tá muito entusiasmado. Tá Eu decepcionado. acho que o Inter vai ganhar a Libertadores. Mas eu olha, vou acho muito difícil. repetir o que o Potter falou esses dias. Tá o ano perfeito pro Inter. Porque o time tá desacreditado. Isso é O verdade. elenco acha que também não é suficiente entre eles mesmos. Cara, não tem segurança, nem o é. técnico não tem segurança. Tô Ninguém falando tem que segurança. o Cudê vai sair. A torcida já aceitou que é isso aí que o isso, Inter é um tem. cavalo É isso que tá. paraguaio, né? Então é o seguinte, o ano tá perfeito pro Inter, que daí tu não cria expectativa, ele
vai lá e te surpreende. Pode ser, é verdade. Então, Cara, eu não duvido o Inter Que foi, ganhar. aconteceu no Cara, passado, né? eu não duvido que o Inter ganhe uma Copa do Brasil com o Mano Menezes. Pô, o Mano Menezes é pragmático. Pô, esse cara assim, ele sabe ganhar de 1-0 e retranca o time, não leva um gol e ganha. O Mano tem essa característica de saber jogar com times É um com time elenco copeiro. limitado. Ele sabe? sabe jogar com um time copeiro. Talvez uma por Copa isso do que ele Brasil. tenha ido bem no Brasileiro e não tenha ido bem no Gauchão agora. Porque aqui ele tinha que propor o jogo. Sim, e no brasileiro ele é reativo. Exatamente. Uma boa forma. Mas eu acho que o Inter tá meio. Não sei. O Grêmio, sinceramente, o Grêmio também não vai ganhar nada, eu acho. Vai ganhar a Copa do Mas Brasil, tá brasileiro. bonito de ver o Grêmio jogar. Eu acho que o brasileiro é o Grêmio belisca. Mas acho que o Grêmio belisca. tu acha o G4? Eu acho que sim. Belisca Acho que sim. Libertadores. Acho que sim. Porque assim. Não, mas Libertadores é G8. Não, Tá mas bom. eu acho que Vem da ele Série B, belisca- né? Eu acho que o G8 eu acho que ele belisca G4, porque comparado com os outros times, Tá, assim, pensa em questão. comigo. Quem vai sair? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense. Qual dos 4 sai pra entrar o Grêmio? Eu acho que hoje sai o Flamengo. O Flamengo não ganha de ninguém, meu. Nem do não, Del Valle ganha, não, Cara, cara. é o seguinte, Muito cara, olha bom. da onde a gente veio ano passado, cara. A gente já ganhou, já levantou 2 taças e tá Mas aí que conseguindo tá, cara. acertar, Mas aí que Se tá. o Flamengo ficar no Mas G8, é- tá bom pra mim. Mas Ele é tá que tá, acertando é que assim, bastante ó, passes. tu não sabe como é que vai ser a continuidade da temporada, entendeu? Esses times vão focar em Libertadores, vão ter Sim, jogo, eles sim, vão sim. jogar com reservas, Mas é entendeu? 38 jogos, né? Muito jogo. É bastante jogo, e por isso que eu aposto que o Grêmio, ele focado nisso, ele vai conseguir fazer uma boa campanha. Tomara. Porque assim, o Inter foi vice-brasileiro, Tu acha cara. que tá O bom? Inter foi vice-brasileiro. Como é que saiu pro Inter estar no vice-brasileiro do G4? O Palmeiras. Entendeu? E baita melhor elenco hoje do Palmeiras. Era pra ter sido campeão. Não, meu Palmeiras não foi campeão. Não Então, sei foi quem o foi. Palmeiras saiu, Não, né? não foi tu que deu a informação, cara. É. Tu é jornalista esportivo. Flamengo é a Libertadores, tá certo. Flamengo saiu. Saiu. Viu? Tá, se não ganhar Não, ele o Fluminense não tava entre os 4 primeiros no Brasileiro no ano passado. Atlético Mineiro, Tá, pra mim, você- é uma aposta boa, porque ele também vai focar no brasileiro. Vocês acham que o Então, Inter, eu o diria Inter ou o que é- Grêmio ficou na frente do brasileiro? Eu acho o Grêmio. Salvo se o Inter for a grata surpresa É do que Potter. vai depender como o Inter se comportar na Cara, Libertadores. mas hoje, o que tu disse? Hoje, porque o Inter tem Libertadores e vai focar na Libertadores, eu diria que o Grêmio tem mais chance no brasileiro. Eu acho que o Inter Hoje, fica na porque eu frente. sou gremista, chupa aí. Tá? Eu acho que o Inter vai ficar na frente do Grêmio. Será? Porque o Grêmio vai acabar indo pra Copa do Brasil até o final. Vai chegar na semi, pode ser. quartas. Por mais que o Mas Renato daí não é queira. por- mas daí é por um bom mais- motivo, né, meu? Por mais que o Renato. E eu acho que o Inter cai logo na Libertadores. Por mais que o Renato não queira. O Grêmio vai passar agora. Vai passar. Depois pega outro time mais ou menos quando ele tá nas quartas. É. Tá, e hoje o Inter passa pelo CSA? Eu acho que passa. É. Tem que passar, né, meu? Senão não entrega os talos. Não, se não passar, eu acho que o Moro Mas cai, passa cara. com facilidade ou com dificuldade? Não, vai empatar o jogo lá e ganhar aqui. Cara, a gente tá folgando aqui. O Inter é um time grande, né, velho? O Inter é gigante. Não, eu também acho. Tem que passar, o CSA pode incomodar, assim como o Grêmio foi incomodado no ano passado, né? Mas Tem que passar, eu acho tem que que passa, acho que o passar. Grêmio passa também. Então. Não, Ué, não é fase pra nem Grêmio nem Inter sair. mas os dois andaram caindo Ô, meu, nas e fases tava errado, iniciais. todo mundo- O Inter todo caiu mundo com foi- Vitória. Vamos falar sobre os 100 dias do governo Lula. Vamos falar rapidamente sobre o arcabouço fiscal aí. Tá, vai lá. Vai ser com vocês. Hoje o dólar chegou perto dos R$5, né? Então houve uma queda. A Bolsa de Valores valorizou mais de 5%. A inflação ficou abaixo do esperado. Isso tudo é reflexo do arcabouço fiscal? Na minha visão, sim. Sim. Tem, acho que um ponto que a gente bateu ali no programa junto com o Joãozinho Sela. Eu falei muito, o governo precisa direcionar e precisa mostrar para onde vai, e isso ele precisa botar controle nos seus gastos. Não tem como tu fazer política pública sem demonstrar de onde vem o dinheiro. E por muito foi criticado o teto que tinha, uma PEC que foi colocada lá, aquela PEC travava os investimentos. Hoje se flexibilizou. O que eles fizeram? Eles botaram alguns programas sociais fora do teto, alguns investimentos também fora do teto, e também desengessou o investimento mesmo quando tu tem déficit. Sim. Ou quando tu tem superávit, tu não pode gastar todo o teu superávit, tu tem que guardar uma margem para o futuro. Vamos até explicar um pouco, né? O teto era, como diz o nome, um teto que ele só poderia ser reajustado para o ano seguinte pela inflação.
Com esse projeto aí, eles, além de tirar alguns gastos desse limite, eles liberaram para que houvesse um crescimento real, ainda que pequeno, mas um crescimento real de um ano para o outro no que o governo pode gastar. Algumas pessoas defendem, até o Ciro é um que defende que não haja esse teto, outros defendem o teto ferrenhamente. Eu acho que esse meio termo talvez seja uma boa solução. É que o Ciro, ele acredita muito que não há necessidade do teto, mas tu tem que ter responsabilidade fiscal. Com certeza. Entendeu? Tu pode investir mais em determinadas áreas que tu entende estratégico. Sim. E ele tem um plano que ele prevê que é a indústria que ele quer investir. E isso não cabe dentro do teto, entendeu? Sim. Então, o plano dele é com responsabilidade fiscal. Ele sempre diz, eu vou te tirar tantos bilhões, vem daqui, isso aqui, o que ele fala, vem bilhão daqui, bilhão dali, né? Se não dá bilhão, não interessa. Sim. Mas ele aponta para onde é que ele vai arrecadar mais, ele demonstra saídas. E ele está assessorado por grandes economistas também, né? Então, o Ciro é um cara que entende muito e vejo que esse arcabouço fiscal acabou sendo algo para agradar um pouco e dar uma estabilidade política, até porque eu vejo que nesses 100 dias demonstrou que o poder mesmo está com o Centrão. Até já utilizando 100 dias para o arcabouço fiscal, né? O que me demonstra hoje que o Centrão está com o poder? Cara, tem um ministro do União Brasil, o cara agora saiu mais um escândalo de corrupção dele, né? Saiu que o assessor do ministro estava trabalhando na fazenda dele, né? Antes ele tinha utilizado alguns transportes aéreos para ir ver rodeios, diz que ele é um apaixonado por cavalo, né? E o assessor estava cuidando da propriedade, era mais um zelador ali. E mesmo assim o cara ainda não caiu, o cara conversou, o governo conseguiu dar uma apaziguada, até porque trocar ministro também nos primeiros 100 dias é complicado, mas isso mostra... Que ia tirar, ele falou que ia tirar. Mas aí... Qual ministro que é? Quem é o ministro? Se procurar aí, sai o ministro aí. E... Não vou citar nomes. E aí, o que acontece? Isso demonstra que um partido de centro, para ele não cair, ele tá com muito poder. Ele tá com muito poder, porque se a peça é descartável, tu não vai te queimar por pouco. Entendeu? Então botando muito pano. Entende? Então botando panos quentes, né? E o União é um dos partidos que dá a maior sustentação no Congresso ali pro partido, né? Pro governo federal. Então, isso é um ponto. Até as pautas, aprovar, por exemplo, esse pacote aí do arcabouço. As pautas que estão sendo colocadas, os debates como estão sendo propostos, tu vê que há uma preponderância do centro em algumas pautas, né? Então, isso demonstra que o governo ele tá buscando a estabilidade, mas ele está procurando muito o apoio nessa base ali que dá uma sustentação maior para eles. Sobre os 100 dias, eu vou falar sobre os 100 dias, já que temos vídeo. 100 dias do governo Lula. 100 dias sem Bolsonaro. Essa é a maior vitória do governo Lula até agora. Explique para os nossos ouvintes do podcast. Essa é a maior vantagem para o Brasil. O Bolsonaro falava o tempo todo muita besteira. Não que o Lula não tenha falado, né? Não vou isentar o presidente de crítica. Ele também não percebeu que ele não está em 2003, ele continua numa campanha eleitoral, mas também ele tem que governar o país mantendo o centrão, dominando a política pública, mas ele tem uma base extremamente ideológica que ele tem que negociar e agradar, né? Tem muita disputa entre as bases do Partido dos Trabalhadores, principalmente as bases mais sindicalistas, né? Então isso acaba com que ele tenha no meio de uma corda, tenha que estar jogando ali que nem um boneco de posto, atende um, atende outro e tenta contrabalancear. Sobre as avaliações, né, a gente estava procurando quando a gente estava vindo aqui, a maioria diz que tem coisas boas que foram feitas e coisas ruins, não batem nem muito nem assobram tanto. Eu vi uma interessante que parece que ele fez já 13 das 39 promessas de campanha que ele fez, ele já cumpriu 13 das 39, ou seja, 1/3. Uma coisa interessante, em 100 dias, sendo que o governo dele vai ter 1.400 e poucos dias,
já começou, pelo menos ele já fez alguma coisa. Cara, Eu vou acho te a dizer que forma o maior ganho, assim, é que deu uma boa acalmada política. Eu não sei se todos percebem o que eu percebo, mas não tá mais aquela situação de caos, de uma guerra. Tu não via assim, uma tensão de cordas, uma tensão entre os poderes o tempo todo. Hoje tu vê o jogo político. Hoje tu vê uma pacificação e debates mais de ideias, debates de rumos. Também tu vê algumas demonstrações eu tô cuidando com as palavras que eu vou falar, né? Mas tu vê algumas situações que antes tu não esperava do governo. Então, caminhos que abrem e permitem o diálogo e o confronto de ideias e, eu tô errado, eu vou aceitar. Porque antes não tô errado de jeito nenhum, eu vou com o meu ponto até o fim. Se eu precisar, eu morro abraçado no meu ponto. Tu vê isso no nível dos políticos, dos agentes da política, e tu vê isso no nível do povo. Sim, também. Aquelas discussões de quase Eu sair tô no sempre tapa. certo e deu, já era. Tu não vê mais. E não interessa quem tem razão ou não. E eu acho que isso é um ponto que, pra mim, é uma vitória, assim, porque pacificou um pouco. O país, ele tava num clima muito belicoso. Então, eu acho que também os protestos ali que aconteceram no 8 de janeiro e a tensão que aquilo ocasionou, eu acho que muito político percebeu, se a gente continuar jogando gasolina, isso aqui vai virar um barril de pólvora que só uma faísca vai estourar todo mundo junto. Então, tu percebe essa conjunção de forças. Por exemplo... E a própria militância da direita meio que tirou o pé também. Eu acho que a ida do Bolsonaro para os Estados Unidos deu uma murchadinha. E até a volta dele não foi algo que colocou uma não teve tanta... verdade, a mídia não falou uma tanto, gasolina né? no fogo, sabe? A mídia não deu tanta repercussão, ele também não veio com uma expressão assim que a imagem dele e as palavras dele reverberasse com força. Acho que também pesou muito essa questão das joias ali, que também é um processo que... Então eu acho que assim, há muita barganha na política, há muito jogo e há muita troca de interesse. A gente diz, não queremos tomar lá da cá. Mas boa parte do brasileiro faz tudo pelo tomar lá da cá. O brasileiro, ele não faz nada assim, vou te fazer de livre espontânea vontade. Não, ele quer saber o que eu vou ganhar. Exatamente. Entendeu? O brasileiro, eu digo o ser humano. Então, assim, me parece que acho que foi agora um dos pontos mais fortes que tem contra ele, que até a própria direita meio que, o cara ganhou 15 milhões em joia. E o cara levou pra casa dele. Levou um Rolexinho. Entendeu? Até o cara que é mais conservador fica pensando assim, eu tô aqui na rua protestando e o cara tá com um reloginho cravejado de diamante, entendeu? Que eu vou trabalhar minha vida inteira e eu não vou chegar nem perto dos 15 milhões. Eu acho que a quantidade de negócio que a gente fez com Emirados Árabes, lá, o pessoal que trouxe, né? Então, a gente começa a juntar um ponto com o outro, né? Mais, né? E aí eu acho que isso deu também ajudou muito a pacificar, porque daí ele pensa assim, se eu continuar batendo, esses caras vão me trucidar. Sim. Então eu vou dar uma segurada também, vão dar uma acalmada, e eu acho que hoje o cenário, ele tá nesses 100 dias, nesse caminho, né? Vamos lá. 100 dias. Vocês acham que o Lula termina o governo? Sim ou não? Sim, sem dúvida. Se manter essa... Não existe a possibilidade do... Acho que do vice ser presidente? Não? Cara, eu acho que isso aí que circula é uma baita teoria de conspiração. Assim, tá. Que então não existe. Eu vou dizer assim, cara, por exemplo, a gente fala muito da taxa de juros e tal. Se tu for olhar a inflação hoje, tudo bem, é nos últimos 12 meses. Pega ainda uma boa parte do final do governo Bolsonaro. Mas se for olhar a inflação hoje, ela está próxima ao teto da meta de inflação do Banco Central e a meta de inflação do governo, né? Ou seja, até justifica essa briga, essas falas ferrenhas do Lula para que já comece a ter, sim, uma resposta da taxa de juros baixar, porque se ela é alta, assim, para combater a inflação e a inflação vem descendo nos últimos 12 meses, tudo bem, agora teve o aumento dos combustíveis que vai nos próximos meses refletir. Mas a gente está falando de uma inflação de 4 e pouco por uma taxa de 13 e pouco. Não tem por que tá assim. Se ano passado, quando a inflação estava 12,
a taxa estava perto do que está hoje. Uhum. Daí a inflação já desceu e a taxa não. Eu acho que nesses 100 dias se destaca muito isso. Apesar de, pessoalmente, eu achar que sim, o Banco Central tem que ser autônomo, só que eu acho que eles têm que estar alinhados, o governo e o Banco Central, e não com uma briga de ego. E nesse ponto, para mim, o Lula tá com toda a razão. Porque tu tem que estimular a economia, porra, e não é com uma taxa alta assim que tu vai estimular. Sim. Não, Tá, acho que as avaliações, assim, ao meu ver, né? Eu sou uma pessoa de centro-esquerda. Eu vejo que houve vários avanços, né? Vários avanços em políticas que são fundamentais. Até mesmo a fiscalização, por exemplo, na Amazônia. Trabalho escravo também, né? São Pegaram um monte de questões. gente, bagulho de trabalhador. Então, são questões, são pontos que acabou dando o resultado que se imaginava. Até mesmo essa condução dos atos de 8 de janeiro, como foram dadas, é um ponto de sucesso. Algumas políticas que para mim são extremamente favoráveis. Alguns bloqueios de privatizações de algumas empresas que eu vejo como estratégicas. Muita gente vai me criticar, os Correios não entregam, não servem, não fazem, funciona. Mas ainda assim, é uma empresa estratégica para o país. E querendo ou não, essa trava que ele colocou ali vai fazer com que o capital permaneça aqui no país. Querendo ou não, as grandes concorrentes que viriam são empresas de fora e que no mundo globalizado que está, muitas vezes acaba que essas empresas remetem mais o capital para fora E desmembrar o Correio, né? E ficar com a parte que presta. Esse é um ponto. Pontos ruins, tá? Vamos levantar os pontos ruins. Acho que mexeu no marco do saneamento, né? Antes tinha a possibilidade das empresas privadas concorrerem com as empresas públicas. Ele matou a concorrência ali. Ponto que eu vejo negativo, porque, querendo ou não, os dados hoje demonstram que o investimento público em saneamento básico subiu e muito, por conta da lei de saneamento, né? Por causa do marco do saneamento legal. Então, é um ponto que o governo retrocede, porque ele quer que seja prestado pelo público e tudo mais, mas me parece um equívoco, porque tu não tá dando conta de fazer, tu vai deixar uma das coisas que mais mata a tua população, que é a falta de saneamento. Nisso eu tenho uma opinião bem menos à esquerda. Eu acho assim, salvo algum setor que é extremamente estratégico, eu acho que é muito mais barato tu regular e ter uma agência reguladora que fiscalize do que tu prestar o serviço, cara. É que assim, por exemplo, por que o Luigi é contra a privatização do DEMAI? Tchê, se tu para olhar o restante do planeta, como foi feito na França, esses países estão estatizando de volta essas empresas. Por quê? Porque a primeira coisa, eles não cumprem com os contratos como deveriam cumprir, que nem o transporte público em Porto Alegre. Tem que ter ar-condicionado desde 2021. Não tem até hoje a frota 100% de ar-condicionado. Tem que botar ônibus novo. O que os caras fizeram? E me parece... Teve 101 ônibus novos. O que me parece? Os caras deram uma pintada no ônibus, deram uma recalchutada, trocaram os pneus, deram uma guaribada, tiraram botaram a surdina nova e aí o ônibus novo. Não, vamos ser sinceros. Tu entra dentro do ônibus, tu entra e caminha pelo ônibus, tu vê que ele já botou a mão naquele ferro ali. Escrito lá NES. NES 2010. NES. Aí tu vê os ônibus com placa nova, os ônibus parando no meio do caminho. Tem, no mínimo, cara, assim, ó, eu acompanho bastante outros vereadores também. No mínimo, uma reclamação de transporte público por dia com um vídeo de um ônibus estragado ou com algum defeito, ou ar-condicionado, ou ônibus extremamente lotado. Então, assim... Mas não tem uma agência reguladora? Não, até tem. Tu tem a NTT, tu tem um governo municipal que deveria fiscalizar, tu tem a empresa pública de transporte e circulação que deveria fiscalizar. Tu tem uma comissão de transporte. Eu não tô falando fiscalizar a parte técnica, eu tô falando fiscalizar o contrato. Não, mas aí que tá. Esse cara chega na prefeitura e diz assim, poxa, eu não consigo te entregar o que eu prometi. Porque mudou o preço do diesel, mudou o preço da carteira de trabalho, eu tô com metade dos meus motoristas entraram pra revisional ali de saúde, eu não tô conseguindo concluir, e tem subsídio em cima do diesel, e tem vantagem nisso, daí o cara coloca a isenção do idoso como um problema, e aí o que acontece? Eu tô trazendo o sistema de transporte, mas com a água é a mesma coisa. O DEMAI não tem dinheiro para investir, mas sim, quantas vezes ele salvou o caixa da prefeitura? Sim. Tu entendeu? Quando precisa, onde é que os caras foram?
o fundo dos Correios lá de pensão, os caras botaram a mão, entendeu? Ah, mas no privado não botaria. Botaria igual, os caras não botaram mão na Americanas. Entendeu? Ah, é uma pequena coletividade, mas mexe em todo o mercado. As Americanas refletiu nos imóveis que estão em aluguel aqui, que tu tem um fundo de coisa, de imobiliário, né? Então, acho que as pessoas dizem, porque o privado não tá roubando de mim. Não, cara, tu tá numa cadeia de mercado não, que... só um pouquinho. Um privado prestando serviço público estaria. Não, mas ainda assim, quando é um privado, por exemplo, nas lojas Americanas, quando ela dá um problema na cadeia dela, as 50 mil famílias que vão pra rua ali, que vão ficar sem renda, estão dentro do Brasil. Essas pessoas vão deixar de consumir, vão acabar te afetando de alguma forma, porque elas vão acabar no auxílio do governo daqui a pouco, por um seguro-desemprego, e quem paga é todo mundo. Sim. Entendeu? É muito mais complexo e dinâmico, porque tu tem uma rede de proteção social que envolve todo mundo. Então, quando tu tem isso, tu não pode ignorar que tu pega algumas empresas de São Paulo, a qualidade da água é horrível, e lá foi privatizado. Aí os caras não conseguem resolver o odor da água. Entende? Aqui tu tem uma fiscalização e tu paga, às vezes, um pouco mais caro, mas tu tem um controle e uma... Eu tomo água da torneira. Pois então. Em Porto Alegre? Vai visitar alguém em Alvorada ali pra tu ver. Ali tu já não consegue. Então, às vezes a Corsã também ela tem esse déficit de não conseguir atender, mas tu tem ainda... como se diz, tu tem um certo respaldo muito mais significativo e tu olha, por exemplo, a França, o que aconteceu, tu olha a Espanha, por que os caras estão estatizando? Porque as empresas privadas te prometeram que iam te entregar um serviço de qualidade, elas não te entregaram, elas querem manter sempre a margem de lucro delas, né? Que elas não conseguem muitas vezes aguentar pelo contrato como foi feito, enfim, etc. E quem acaba pagando a conta sempre acaba sendo a população. Então, como não consegue prestar o serviço naquela qualidade, o que eles fazem? Aumenta a tarifa. Acontecendo com a conta de luz também. Agora, quando subir o ICMS ali, por exemplo, para iluminação, ou trocar a bandeira, como costuma acontecer, a conta de luz vai aumentar de novo. E aí, aqui a gente tem a Equatorial, ela vai alegar o quê? Não estou conseguindo prestar o serviço. E ela aumentou, ampliou a universalização, ampliou, mas aumentou a luz de todo mundo, porque ela não para ela conseguir fazer, ela tem esses probleminhas, esses entraves. Nesse tipo de, por exemplo, saneamento, luz, cara, por exemplo, tu tem uma rede, não tem como ter concorrência para essa rede. Aí sim, aí são setores aonde o Estado poderia e até seja bom atuar. Mas eu me refiro a outros setores onde o Estado atua e não dá para negar que é ineficiente uma empresa estatal. Alguns pontos ela sim, porque eu vou te dizer, a China é totalmente estatal e não é ineficiente, ela está dominando o mundo. Totalmente estatal aqui. Não, elas são... É que aí que tá. O que eu defendo, tá? Eu gosto muito de economia mista, já falei isso outras vezes. São empresas estatais, mas com gestão e modos de operar totalmente privados. Sim. Adoro economia mista. Por quê? Porque ela é pública, mas ela é fiscalizada pelo privado. Porque o privado é acionista dessa empresa. O privado ele vai lá e vai votar e vai decidir os rumos dessa empresa. Mas o Estado vai estar lá junto, participando, lucrando junto. Decidir os rumos não, né? Decide bastante também, decide bastante. Por exemplo, uma Petrobras é economia mista e quem tem controle é o governo. Sim, é o governo. Por um bom tempo teve uma política de não interferência, mas o Banco do Brasil também, mas... Não, mas não tô nem falando de decidir os rumos diretamente, eu digo numa assembleia, o maior acionista é o governo. É o governo, quando é o maior 50, ainda tem a Golden Share. Tem 50 mais um, ou tem sim, mas ainda assim tu tem voz e vez tu consegue fiscalizar, tu consegue gritar. E muitas vezes quando não tem uma política de não interferência, que às vezes acontece, acaba que o acionista minoritário é mais privilegiado do que a sociedade. Aconteceu isso com a Petrobras agora dentro de um monopólio. A distribuição de lucros bilionários, sendo que a gente pagava no posto de gasolina o valor desses bilhões indo para acionistas minoritários. Por exemplo, no petróleo eu acho que não deveria ter monopólio. Pois então, esse é um ponto um pouco mais polêmico. Eu gosto da empresa da Petrobras como ela é. Eu acho que ela tem um papel fundamental ainda mais em crises. Vocês estão divagando em muitos assuntos que o assunto inicial era 100 dias. Não, mas aí que tá. O que o governo propôs ali? Várias estatizações ou programas de privatização estagnou.
Sim. Entendeu? Então esse é uma Não, porque o política... Bolsonaro acelerava rapidão. Ele tentou, mas como tem muitas Também travas, ele não conseguiu foi, privatizar né? grande parte. Exatamente. Então, dentro dessa avaliação do governo Lula, tem os pontos positivos dele ter barrado algumas privatizações. Essa do marco saneamento eu não gosto de ter mexido, embora eu goste que as empresas públicas elas forneçam e participem, mas elas têm que ganhar também na competitividade. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi muito por cima hoje, eu tava correndo, não consegui. Mas eu vi que teve, a gente falou em proteção do meio ambiente, Amazônia. Eu vi que teve agora, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas algum tipo de liberação de desmatamento na Mata Atlântica para obras de saneamento. Tá sabendo de alguma coisa? Não, eu vi nada hoje a por respeito. cima. Também não. Semana Nada a que vem eu respeito. falo melhor, então. Para não Vamos- falar besteira, eu não vou falar. Vamos matar toda a nossa pauta, então vamos falar um pouco sobre as violências que estão acontecendo aí, as escolas, creches e tudo mais. Vamos pincelar rapidinho o que aconteceu, aí o pessoal acho que já sabe, né? A última foi em Santa Catarina, um doente mental entrou e matou 4 crianças, acho que foram Aconteceu 4. algo hoje em Goiás também, não? Eu acho que tu sem querer eu trazer a manchete, tu falou tudo. São pessoas doentes, cara. Só que assim, ó, o problema é que tá tendo muita No pessoa Brasil, com problema né? mental, É. gente. Não, isso era uma coisa que os Estados Unidos, né, se destacava, entre aspas, negativamente. Mas mesmo né? assim, não era uma a cada 2 dias. Pois é, e agora aqui no Brasil, um dos motivos que eu li e tal, que eu vi, é que tem muitos fóruns, esse pessoal da internet aí, incentivando, e aí a partir do momento que uma pessoa faz, meio que dá um combustível para outra pessoa que queria fazer também, e aí entra também até um pouco sobre como os jornalistas, eles estão relatando essas informações, né? Claro que tu vai achar o nome do cara esse que matou as crianças de Santa Catarina, mas é algo que não se ensina a ser feito. Falar o nome do cara, mostrar o cara, a foto do cara, porque eles realmente querem isso, eles querem atenção, eles querem... A fama. Eles fazem isso um pouco para propagar as ideias que eles acham que eles têm, que, nossa, enfim, cada um tem o seu motivo, além, né, do que essas chacinas. Mas eu queria ver um pouco de vocês, assim, resumidamente, o que vocês acham que deve ser feito não só para evitar isso, mas também com esses caras. Deveria existir pena de morte no Brasil? Vamos trazer um pouco. Eu acho que é outra discussão. Esses caras já vão responder conforme o nosso Código Penal. Daí, se nós for entrar nessa discussão, que é um código defasado, lá de 1940, beleza, mas eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que o ponto principal hoje para resolver é ter mais segurança. Não, e até assim... Tá, mas um Até cara desse uma fica 30 anos curiosidade, né? preso? Um cara desse fica 30 anos preso? Hoje o máximo é 40. Mas é ele ficar 40 anos preso que vai resolver o problema? Não vai, mas pelo menos o cara que vai fazer... Pra ele- começar, se ele é o que tu falou no início, que é uma Doente. pessoa doente, ele não vai nem ficar preso, ele vai ficar internado. Mas é que eu acho que devia ter uma forma de meio que não punir, mas tipo, pô, vou fazer isso aqui e não vai dar nada comigo. Os caras fazem o que acontece. Não é nada, né, cara? É essa definição de tempo preso. Tá, é aquilo que o Luiz disse, que nem sempre ficar preso mas... Não vai resolver, talvez vai ser pior pra sociedade quando ele sair. Aí a gente entra numa outra discussão aqui de criminologia e de se essa retribuição do crime com uma pena maior ou menor é uma discussão muito mais profunda, cara. Perfeito. Pena de morte. Apenas uma informação, né? Pela Constituição atual, seria impossível a gente ter pena de morte além da que a gente já tem. Para quem não sabe, a Constituição do Brasil permite a pena de morte, mas somente em um caso, né? Que é em caso de guerra, tu pode sim executar opositores, né? Numa guerra. Tirando isso, a nossa Constituição ela tem cláusulas pétreas de vedação ao retrocesso. O que seria o retrocesso? A partir do momento que tu garantiu um direito a uma pessoa, principalmente um direito fundamental, como um direito à vida, tu não pode simplesmente retirar esse direito quando tu bem entender. Não poderia ter uma emenda constitucional prevendo pena de morte hoje, porque já é proibido. Porque já é proibido. E, além disso, filosoficamente, tem um paradoxo impossível de resolver, né? Por que a gente vive num estado? Por que quando a gente nasce, nossos pais aceitaram esse pacto, esse acordo social que é a Constituição?
Basicamente, a gente entrega um pedaço da nossa liberdade para ganhar uma proteção, que é a segurança que o Estado nos dá. Ai, Luiz, mas a segurança do Estado é ineficiente, é ineficaz e tudo mais. Cara, com certeza seria bem pior a gente vivendo numa sociedade que não tivesse um Estado nos protegendo. Se não tivesse minimamente alguém nos protegendo. Porque até mesmo a pessoa mais forte, ela dorme. Então tu não consegue te proteger 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então, a lógica de a gente viver em sociedade, a primeira formação de um Estado, eu entrego parte da minha liberdade, eu me sujeito a um Estado soberano com normas e com regras, para que este Estado proteja a minha vida frente aos outros indivíduos. Mas, se eu permito que o Estado, eu entregando a minha liberdade, ele me mate, eu posso querer destruir o Estado. Eu posso entrar em estado de natureza contra esse Estado. Então, não tem porquê eu entregar um pedaço da minha liberdade para o Estado se o Estado pode utilizar uma pena de morte contra mim. Tanto que, qual é a única opção, e a Constituição brasileira, ela adota muito essa filosofia? É em caso de guerra. Por que em caso de guerra? Porque daí a pessoa abriu o estado de natureza contra o Estado. Ela está basicamente dizendo, eu quero te destruir, Estado brasileiro. Então, se eu quero te destruir, eu tô contra a vida de todas aquelas pessoas que estão no Estado brasileiro. Por isso que eu posso atentar contra a tua vida, porque tu não está dentro do meu guarda-chuva. Então, filosoficamente, tem esse primeiro paradoxo. Sim. Paradoxo. Como eu entrego uma parte da liberdade do Estado para ele me proteger, mas ele tem o direito de me matar. Poxa. Então, alguma coisa está errada. E o segundo ponto que vai além tudo bem, a gente tem que discutir uma política criminal mais avançada, mas é a solução mesmo? Será que a pessoa que também mata outra pessoa ela não é uma assassina? Ou, dependendo da justificativa, pode matar? Então a gente de podcast a gente vai entrar Se a gente for entrar em discussão filosófica aqui, nós vamos longe. Entende? A filosofia não serve pra nada. Não, ela tem esses pontos basilares que ela dão sentido pra tudo. Não existe matemática sem filosofia, senão é só mais um. Que vai dar 2, a depender da... Só que ainda vai entrar a filosofia, porque se estiver falando em matemática física, 1 mais 1 pode ser 0 se tu tá falando em vetores. Talvez antes de olhar pro que aconteceu na creche, pro que aconteceu na escola, seja melhor olhar pro que tá acontecendo no fórum. Também. E o que tá motivando essa galera a fazer isso, entende? E eu vejo que assim, a medida sempre rápida para uma questão de segurança pública é a polícia ostensiva. Não tem como tu fugir. Sim, a medida rápida polícia ostensiva. Aqui tinha muito isso, a brigada fazia muito, não sei se ainda tá fazendo, viatura com pessoal que era da reserva, mas quer ainda ganhar uma coisa, viatura na porta da escola. Duvido que se tiver, mesmo que seja um senhorzinho brigadiano fardado na porta da escola, o cara não vai entrar. Guarda municipal nas escolas. Isso é o imediato para tu passar uma segurança para uma comunidade que está recebendo muitas vezes até fake news, mas estão ameaçando não sei o quê. Aí um bonitinho na escola pensa, vou apavorar todos meus coleguinhas, vou pichar aqui no banheiro que eu vou pegar fulano ou ciclano. Isso aí já gera um pânico numa situação que tu tá num caos. Então, claro, se tu ajuda já no primeiro momento com a polícia extensiva, claro que ela vai ser bem melhor. Mas qual é a solução definitiva? Só para apaziguar essa situação. Mas qual é a solução definitiva? Claro que, sem dúvida, todos os instrumentos que tu tem hoje que pode te auxiliar, os caras falam em botar uma porta de giratória de ferro. Eu já acho um pouco exagero. É um pouco exagero e não tem recurso pra tudo isso, né? Cada porta de saída custa uns 100 mil, de 60 a 100 mil. Daí tu vai botar em todas as escolas de Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, tu tá falando aí de tá falando de fortunas e fortunas, né? 1.000 escolas a 60 mil reais, já estamos falando em mais de 600 milhões de reais, 60 milhões de reais. Da questão filosófica da coisa é o seguinte, a rede social dá muita coragem pro usuário ali, seja para criticar alguém que não gosta e tal. Só que parece que atualmente essa coragem que o cara tem para criticar e para xingar na internet tá extrapolando pro mundo real, Sim, cara. sim. E isso aí tá... É isso. Só que o mundo real tem consequência.
Sem dúvida, acho que a questão preventiva é também psicólogos nas escolas. Isso aí é algo que sem dúvida, é fundamental. O do Rio de Janeiro lá foi aluno, né? Mas esse último não foi aluno, né? Pois é. O de Santa Catarina não foi. Mas é algo que ajuda, porque, por exemplo, se o cara estudou no colégio e ele teve um acompanhamento de uma terapia, daqui a pouco sim. Porque eu posso estar falando besteira aqui, mas convivi muito tempo com uma psicóloga e estudei alguma coisa também de psicologia dentro da faculdade, principalmente a psicologia criminosa, né? Psicopatologia criminal. Toda pessoa, ela tem até os 7 anos para desenvolver a personalidade dela. Então, tu não tem como julgar ou afirmar uma característica de uma pessoa até os 7 anos. Por exemplo, tu não tem como lá dizer, esse cara é psicopata. Até porque não se diagnostica assim, né? Mas até os 7 anos tu tem informação do teu caráter. Se tu tivesse um mínimo acompanhamento em qualquer escola, que essa criança deve estar numa escola, sem dúvida tu pode já perceber traços, tu já pode simplesmente direcionar aquela pessoa para um caminho que, poxa, vamos pro caminho certo. Vamos desenvolver, vamos desenvolver. Psicopatia é uma coisa boa. Psicopata é o mal. Não, exatamente. E tem outros pontos, não vou comentar isso, mas tem... Todo mundo tem um pouco, né? Dizem que são graus que tu atinge que vão te transformar a um nível de psicopata. Tu pode desenvolver... Tu tem algumas características psicológicas ou biológicas que vão te predestinando. Tu pode desenvolver aquilo ou não. Então, por exemplo, dizem que as profissões médico, que mais tem, médico, advogado, dentista, porque tu acaba perdendo um pouco da empatia a partir do momento que tu acaba cortando a pessoa o tempo todo, tu vê aquilo já como mais naturalidade. Como mais um robô ali do que um ser humano. Tu acaba perdendo o lado emotivo. O advogado não sabia. Que dizem que o advogado ele é obrigado a mentir muito representando os clientes. Tu mente? Não, mas é que... Eu não minto. Não, e mas quem disser que eu minto. Vou reconsiderar. Não é questão de mentir, mas tu acaba defendendo... É manipular a verdade. Não é manipular a verdade. É omissão. Não, eticamente o que a gente tá falando aqui é uma grande besteira. Mas falando a parte correta. Muitas vezes tu tem que defender pontos que tu não acredita. Então, pra ti, aquilo pode ser uma mentira. Sim. Então, por tu ter que defender o cliente conforme a lei, porque assim, tu não quer saber se o cara matou ou não, muitas vezes tu é um advogado criminalista. Sim. Tu quer dar o melhor direito, a melhor defesa para aquela pessoa e que ela passe por um processo devido, legal, como deve ser. Exatamente. Então, tu não precisa te convencer se a pessoa é ou não um assassino, mas se no meio do processo tu percebe que aquela pessoa é uma assassina, tu não pode simplesmente, vou abandonar o teu processo agora. Entendeu? Não vai negar que tu vai ter um conflito ético. Tu tem um conflito ético contigo. Tu poderia abandonar o processo, mas daí também tu vai te colocar no teu trabalho, tu necessita daquela questão financeira. Exatamente. Então, tu te coloca em muitas situações que tu tem conflitos éticos, posicionamentos que tu não acredita, mas tu tem que entregar o melhor pro teu cliente. Pra mim, médico é o mais. Pra mim, psicopatia total. O cara que abre, o cara que os abre... médicos aí não relevem, meu. Os caras que abrem a cabeça dos caras, e vê aquele sangue, dentista, o cara tá tirando teu siso, tu tá se remoendo de dor, o cara, tu olha o olho da pessoa, ele tá feliz ali, empurrando a alavanca e tirando, e tu sangrando. Tá, vamos mudar isso. Tem algum nível de psicopatia? Não é possível. Mas o cara, eu não consigo. O dia a dia do cara é isso, tá ligado? É que nem aqueles caras que vivem fazendo exame de próstata, tá ligado? Os caras, o dia dos caras é isso, tá ligado? Os que fazem ou os que vão? Porra, aí não sei, daí já é outro assunto, mas... loucura total. Tá, enfim, sobre as creches, sobre os assassinatos em creches e escolas. Acho que a medida rápida hoje que deveria ser feita mais é isso aí. Segurança ostensiva. O Estado não tem dinheiro pra segurança, faz o quê? Claro, tem um monte de policial aí, tem um monte de gente. Óbvio então, que tu vai tirar. Óbvio que tu vai transformar alguns lugares mais vulneráveis, porque tu tá alocando um contingente que não é infinito. Mas se tu tem prioridades, hoje, as escolas, tu precisa da segurança, esse é o primeiro momento. Eu vi que Porto Alegre lançou também um programa. Eu acho que era bem importante, cara, de tu pegar
pessoal que já está na reserva, Sim. que querem, claro, né? Claro. Dá Já dinheirinho a mais. dinheirinho a mais E já gira a economia. Gira a economia. Já gira a claro. economia. Ó, e, por exemplo, Porto Alegre, né? Acabei de receber aqui, 18h10, direto da SMED, né? Segurança reforçada nas escolas. Guarda Municipal tem intensificado as rondas escolares, especialmente nos horários de entrada e saída. Daí eles já colocaram vigilância 24 horas, monitoramento por câmeras, comissão interna de prevenção de acidentes de violência em todas as escolas, né? E ainda botaram um botão de emergência, que é basicamente um aplicativo para que os diretores, professores, funcionários acionem e aí imediatamente a Guarda Municipal e Brigada Militar vão em caso de ameaça. Então, por exemplo, essa é uma medida de Porto Alegre que tem que dar os parabéns, entendeu? A gente estava comentando aqui, não por um acaso, nem estão me vendo aí que eu não peguei o celular em nenhum momento, mas a própria aqui, a Secretaria SMED, né, já mandou, como eu trabalho na Câmara de Vereadores, tive esse acesso, e é algo que a gente estava comentando que deveria ser feito. Isso. Deveria ser feito. E já, tomara que outras Estamos cidades, alinhados outros municipais, que outros órgãos municipais tomem essas medidas, né? Mas a longo prazo, não vai ser isso que vai resolver. Não vai, entendeu? Porque daqui a pouco o problema não tá aqui, tá? E de repente ver o que tá levando as pessoas a ter esse tipo de discussão naqueles fóruns. Mas daí vai no que tu falou, um acompanhamento psicológico da juventude ali, né? Tem muita gente que disse que deve-se, já vem os extremos, deve-se proibir jogos de tiros, porque isso aí, pô, nada a ver, os caras já levam muito outro... Não, e cientificamente isso já não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso é culpa do... os caras já viajam demais. É que as pessoas colocam as suas crenças como opinião. Não, teve gente que usou palavra político isso aí. Ajuda pro debate, para contribuir. Eu sou da linha de John Stuart Mill. É um inglês que diz assim, até mesmo um absurdo tem que ser falado. Primeiro, tu quebra e tu debate aquele assunto. Isso. Então assim, a Terra é plana. Não, vamos debater sobre isso. Por quê? Primeiro eu vou tirar esse pensamento errado. Segundo, eu não vou deixar criar dogmas. Ou seja, aquilo que eu acredito como verdade vai passar por uma constante atualização e teste. Então tu acha que a Terra não é plana? Com certeza não é. Então tu é globalista. Eles te xingam de globalista. Tu é um globalista. Tem aquele joguinho que faz, né? Tu bota uma cadeira, uma mesinha numa praça, escreve uma frase aqui e diz, a Terra é plana, me convença o contrário. É legal isso, Só que o problema é que os caras já daqui a pouco vêm com porrete finalmente discutir. Então, assim, acho que até mesmo um absurdo ele tem que ser debatido e tem que ser falado, tá? Ele tem que entrar em pauta. Claro que algumas coisas tu tem que cuidar no que vai ser falado, quais são os ambientes que tu fala e como tu fala, porque as pessoas, o que tu tem que sopesar é o peso e a responsabilidade que tu tem na tua voz. A partir do momento que um presidente da República, que é um órgão oficial, que as pessoas acreditam e tem aquilo como uma autoridade investida de poder que fala e quer proteger minha vida, eles não podem falar que toma clorofina aí que isso vai matar o Covid. Porque no dia seguinte nos Estados Unidos, quando o presidente falou isso, tinha 52 pessoas internadas por tomarem clorofina. Então, claro, o debate tem que ter, mas o debate no espaço apropriado, o debate conforme as regras do jogo, porque também tem que ter o tempo, a voz, enfim, quanto mais ouvido tu é, mais cuidado tu tem que ter no que tu fala. Porque a gente pode falar a gente pode falar qualquer coisa, porque pouca gente agora não sabe por enquanto. A gente tá pequeno por enquanto. Mas vai ficar pra eternidade. Quando tiver grande, eles vão tudo revistar e vão ali, falando besteira. A gente edita. Os jogadores nenhum vai querer me dar entrevista porque eu chamei eles de burro. Existe, você que não é burro, jogador. Esse 1% da camada, você pode me dar entrevista, porque você é inteligente. 1% então é todos da Série A, todos da Série B. Isso aí. Você já viu o Hernanes? Hernani, ele tinha em italiano, francês, inglês, o cara era espanhol, o cara era poliglota. Ele era numerógrafo também. Ele disse que o Brasil ia ser campeão porque ele fez um cálculo. Ele falou isso quando? Não errou, né? Mas vencer uma pauta, então. Vencer uma pauta, pessoal, arrobas para seguir no Instagram, @política.sincera. Esse é o arroba Luigi Bertaco, Luiggi Bertaco normal. O do Fábio, eu sei. Fábio Souza. _3003. O meu é @Guilherme Neas com 2 S.
Esse foi mais um episódio do Política Sincero. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. O pessoal puder compartilhar, comentar aí no YouTube também. Muito obrigado. E cobre o Unesco, quando é que vai sair os patrocínios? Cobre. Você que nos escuta agora, já não precisa de patrocínio, escuta. Já escuta, né? Porque organicamente, E vocês, os primeiros, serão sempre e cobra também assim, não tive tempo de assistir. Tomara que tivesse uns highlights ali, né? Pra se dedicar um pouquinho pro programa, fazer um bagulhinho de série ali, dividir os cortes, pegar os melhores trechos. Vai sair. Que a gente precisa crescer aí. Show. Valeu, gente. Feito, um abraço a todos. Um abraço. Tchau.